Graça e paz a todos vocês, meus queridos irmãos. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 3 sobre a igreja de Sardes. Que você possa ser edificado através dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele ministre sobre a sua vida. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo a Ele por esse dia, por Ele ter renovado as misericórdias dele sobre as nossas vidas e que Ele venha nos edificar. Amém? Não seja simplesmente uma live, mas que Deus ele possa manifestar a sua presença em nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo a Ele. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, ó Deus, nos protegido com a sua potente mão. Nós queremos pedir com que o Teu Espírito Santo possa habitar em nós, possa fazer morada em nós, possa, ó Deus, nos levar, ó Deus, ao centro da Tua vontade, Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, entrar nas casas, nos lares, seja, ó Deus, uma noite de salvação nesta hora, Pai. Seja um dia onde o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Nós te convidamos, nós te exaltamos, Pai. O Senhor é o único que é digno de receber a glória, o louvor, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Menino nasceu. Santo,
preparada por nós, Senhor. O Senhor começa em Gênesis, se relacionando conosco, e o Senhor termina em Apocalipse, Pai, se relacionando conosco, Senhor. O Senhor sempre quis um relacionamento conosco. Nós estamos aqui, Pai. Queremos, ó Deus, mais a Sua presença. Queremos mais o Seu toque, Deus. Venha nos tocar. Venha, Deus, nos levar. Ó Deus, nós te agradecemos por ter nos escolhido, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então começar a leitura da carta de Sardes. A carta de Sardes é uma carta pequena. Ela possui até 6 versículos. Nós vamos fazer a exposição do texto, versículo após versículo. Amém? Jesus Cristo, ele envia essa carta à igreja de Sardes, e na introdução da carta, no início da carta, Cristo ressuscitado é descrito de duas maneiras. Nós vamos ler o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e que tens nome de que vives, mas estás morto. Então Jesus, ele começa na introdução da carta à sua igreja, e ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ok? Ele inicia dizendo que é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus, e também aquele que tem as 7 estrelas em sua mão, e denota-se que ele, porque ele tem as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus, denota o Espírito Santo em sua setupla atuação. As 7 igrejas na Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, o Espírito Santo, ele está se movendo, o Espírito Santo opera em cada uma das suas igrejas. O Espírito Santo, ele opera sobre a sua igreja com plenitude, com presença real, com presença simples, com poder, com glória. Em cada igreja, a sua presença é igualmente plena. A presença do Espírito Santo, ele está em cada igreja sua, de forma individual e coletiva. Então o Espírito Santo, ele está sempre presente sobre a sua igreja. E os 7 Espíritos representam a universalidade da presença do Espírito Santo sobre a sua igreja. O Espírito Santo está no meio dos batistas. O Espírito Santo também está na Assembleia de Deus. O Espírito Santo está atuando sobre a sua igreja, sobre as suas congregações. Há uma universalidade do poder do Espírito Santo de Deus sobre com toda a plenitude, com todo o poder e presença sobre a sua igreja. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel está nos profetas menores no Antigo Testamento. Eu convido você a ler juntamente comigo Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28, vai falar para nós sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. E esse texto, ele fala sobre a presença universal do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre a terra. Amém? Diz assim, em Joel 2, 28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de
de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Esse é um texto maravilhoso e fala sobre a plenitude do Espírito Santo nos nossos dias. Fala sobre o poder, sobre a presença do Espírito Santo em nossos dias. E graças a Deus, Deus ele escolhe pessoas, servos, servas, homens, mulheres simples, mas que carregam a grandeza do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Amém? E você que está me ouvindo nessa noite pode receber do Espírito Santo de Deus. Basta você crer. A palavra de Deus nos evangelhos declara que Jesus, ele nos batizará com o Espírito Santo. Amém? Clame a presença de Jesus. Peça a Jesus que você será cheio do Espírito Santo. Peça com fé, crendo. A palavra de Deus diz assim: pode um filho pedir pão ao pai e o pai dá pedra? Pode um filho pedir pão ao pai, peixe ao pai, e ele dá escorpião? Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, às pessoas que nós sentimos um amor extraordinário, quanto mais o Pai Celestial não nos dará graciosamente o Espírito Santo a quem lhe pedir? Então basta nós pedirmos a Ele, e Ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o planeta. Amém? Então os 7 Espíritos representam a universalidade da presença do Espírito Santo que está sobre Jesus que é responsável por batizar a sua igreja no Espírito Santo de Deus. Amém? Então peça a Jesus para que Ele batize você com o Espírito Santo e com a plenitude dele. Acredito que possa sair testemunhos hoje nesta live de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e em línguas, para a glória de Deus. Aqui também Jesus é apresentado como aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 20 está escrito assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas representam os mensageiros de Deus que servem a Jesus Cristo, como pastoreando a igreja do Senhor, ensinando na igreja, ajudando a igreja, instruindo a igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja, mas Jesus, ele instituiu, ele colocou sobre a igreja mensageiros, líderes, pastores, liderança para conduzir a igreja do Senhor, para nortear a igreja do Senhor e ser um canal de Deus para edificar a igreja de Cristo Jesus. Por isso, nesse tempo, ore pelos líderes da igreja. Nesse tempo, coloque nas suas orações os pastores, o seu pastor, a sua pastora, os seus líderes que estão sobre a igreja, estão ali em prol de ajudar, de aconselhar a igreja de Cristo Jesus, de ser um canal de Deus na vida de pessoas. Ore pela sua liderança, ore pela igreja do Senhor, por aqueles que são anjos da igreja, que são os mensageiros, que estão responsáveis por Jesus, para cuidar da igreja, do rebanho de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Olha só o que o apóstolo Pedro fala sobre o ministro de alguém que exerce
ele diz assim: eu rogo, pois, aos presbíteros, aos pastores, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória de Deus. Amém? Então, esse é o desejo de Deus para todos os pastores, que eles façam a obra de Deus de boa vontade e não de sorte da ganância, e que esses líderes eles não ajam como dominadores, mas como servos, amém? Como modelos para o rebanho e para as pessoas que não são cristãs, e que nós devemos orar para que Deus ele unja, capacite a sua liderança que está sobre a sua mão, e ninguém arrebata da mão de Cristo Jesus. Amém? Então, volte lá em Apocalipse, capítulo 3. Jesus ele fala algo que é triste. Ele fala que a igreja de Sardes, ela tinha nome de que vivia, mas estava morta. Aí o problema da igreja de Sardes era que ela era uma igreja sem vida, era uma igreja morta. Tinha a aparência de que estava vivendo, mas Jesus aqui, ele corrige a igreja, ele fala que a igreja tinha somente aparência, mas era uma igreja que não estava viva, estava morta. E o interessante é que não havia na igreja de Sardes heresias que atacassem a igreja de Sardes. Não havia na igreja de Sardes influências de falsas doutrinas, nem falsos mestres. Porém, Jesus a analisa como espiritualmente fria e insensível. É o perigo de nós nos tornarmos pessoas religiosas, pessoas que se tornam frias e insensíveis diante das coisas de Deus, diante do reino de Deus, diante da palavra de Deus. A verdade era que a igreja de Sardes havia perdido relevância e importância para as pessoas e para a sociedade onde ela estava localizada. Nós, como igreja, devemos ser relevantes. Esse é o tempo favorável para nós mostrarmos que somos diferentes, para mostrarmos para as pessoas, para a sociedade, para Deus, que somos igreja de verdade, que honramos o que pregamos, que honramos o que falamos, que honramos o que de fato dizemos ser, filhos e filhas de Deus. Esta é a hora da igreja se tornar relevante em Leopoldina, na sociedade, na nação brasileira. Esse é o tempo favorável de nós mostrarmos para esse mundo que nós somos igreja, que nós somos sal, que nós somos luz desse mundo que está em trevas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse é o tempo de nós mostrarmos que de fato somos filhos de Deus. Nunca houve um tempo tão favorável como o que nós estamos tendo, de mostrarmos que somos luz, de mostrarmos que temos atitudes diferentes, que temos posturas diferentes. E Jesus ele pregou e falou muito insistentemente sobre esse assunto. Eu quero que você veja comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim: os discípulos de Jesus são o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser
pisado pelos homens. Jesus continua no seu discurso falando: os discípulos de Jesus são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Essa é a atitude que nós devemos ter de relevância como igreja, de sermos luz. O sal é responsável por trazer o sabor. Esse mundo sem Deus é um mundo sem sabor, um mundo sem gosto. E Deus, Ele nos escolheu para dar-nos sabor à nossa sociedade que está em densas trevas. Que as pessoas vejam o sabor da vida através de nossas atitudes, através do nosso testemunho, e elas vejam em nós o valor de servir a Jesus, o valor de ser um seguidor de Jesus Cristo, o valor de ter Deus como Pai. Amém? Nós devemos brilhar nas trevas, nós devemos ser luz. E a igreja de Sardes perdeu isso. A igreja de Sardes se tornou uma igreja irrelevante, se tornou uma igreja morta. Uma igreja que se acomodou ao mundo, afastado de Deus, até ao ponto de o mundo não criticá-la. Uma igreja morta, Sardes se tornou. Sardes se tornou uma igreja que não vivia de maneira desafiante e relevante, até ao ponto de despertar a oposição do mundo. Sardes estava morta, e juntamente com seu testemunho de Cristo. É triste. Nós como igreja devemos ser relevantes, queridos. Nós como igreja devemos fazer a diferença. Acredito que muitas pessoas na nossa cidade, por causa desse Covid, estão desempregadas e não têm mantimento em suas casas. Nós como igreja devemos fazer a diferença. Nesses dias, eu e a minha esposa, nós recebemos um telefonema de uma pessoa que se encontrava em extrema dificuldade por ter sido despejada do serviço, e também o marido, que é o provedor de sua casa, que é o provedor do lar, também se encontrava desempregado por conta da crise que nós estamos. E ela pediu ajuda. E acredito que isso me despertou a olhar ao nosso redor. Se de fato temos agido como a igreja, ou se estamos como Sardes, frios e insensíveis diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos despertar como igreja. Nós não podemos ter a aparência de que estamos vivos, mas estamos mortos. Nós devemos estar vivos para Deus. Devemos nos despertar. A palavra de Deus fala em Efésios ou em Gálatas, eu não me lembro. Jesus diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que a luz de Cristo te ilumine. Faça algo, estenda a sua mão, lance o pão sobre as águas, reparta com 7 ou 8, e você encontrará o que você repartiu, porque Deus ele vai te retribuir com bem. Vamos fazer a diferença, vamos ser relevantes nesses dias como igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Jesus, para acordar aquela igreja que estava morta, Jesus ele pede àquela igreja que ela seja vigilante e que ela se arrependa dos seus pecados. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: Igreja de Sardes, ser vigilante e consolida o resto que estava
para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, igreja de Sardes, e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus, ele convoca a igreja a vigiar e a se arrepender. A vigilância deveria ser uma atitude constante na nossa vida. E a constante vigilância é o preço da verdadeira liberdade. Repita isso comigo. A constante vigilância é o preço da liberdade. Precisamos ser pessoas vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Nós precisamos vigiar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. Abre lá comigo. 1 Coríntios 16, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos exorta, dizendo assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que ele possa devorar. Então, nós precisamos vigiar. Há momentos na nossa vida que precisamos ser vigilantes. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai. A vigilância deve fazer parte da nossa vida. E a igreja de Sardes não vigiou, e por isso se tornou uma igreja fria, uma igreja irrelevante, uma igreja que não fazia a diferença. E precisamos nos arrepender. Há momentos na vida cristã que se deve deixar os velhos caminhos, os velhos hábitos, as velhas atitudes e nos revestirmos do novo homem que é feito em Cristo Jesus, a sua imagem, a sua semelhança, a imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos nos revestir do novo homem. E tudo isso se começa com arrependimento genuíno, com quebrantamento, com confissão de pecados, entendeu? Com mudança de atitude. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20, que fala sobre o poder do arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam de fato apagados. Então, quando você se arrepender e você confessar os seus pecados, da presença do Senhor virão tempos de renovação. Algumas traduções dizem tempos de refrigério. E Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhe foi designado a você. Então se arrependa, se quebrante. Se você tem notado que a sua vida está se tornando fria, está se tornando indiferente com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, se a obediência a Deus para você tem se tornado algo que não tem tanta importância, se arrependa, volte-se para Deus, se converta, confesse a Deus, vigie, desperte em nome de Jesus e se torne uma luz, se torne sal nessa geração, porque Deus te chamou para brilhar. Deus não quer que a sua luz seja tampada, mas Ele quer que a sua luz resplandeça sobre toda a casa. Amém?
Seja um instrumento de Deus. Não se acomode como a igreja de Sardes se acomodou. Não tenha aparência de que é um cristão vivo, mas está morto. Mas seja um cristão vivo. Tenha aparência de vivo e seja vivo. Amém? Eu vou ler um texto para vocês sobre como que Jesus ele olha e o que ele vai fazer com aqueles que se tornam indiferentes. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. O grande julgamento. E a palavra de Deus diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos às suas esquerdas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram, cuidaram de mim. Eu estava nu e me vestistes, enfermo e foste me visitar, preso, foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá aos que os que estiverem à sua esquerda: esperai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu estive com sede e não me deste de beber, sendo eu forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Então lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Isso resume de forma bem clara para nós como que a igreja de Sardes se encontrava: fria, indiferente diante de Cristo Jesus. E um dia, Jesus Cristo, ele separará, ele vai juntar a sua igreja, as nações, o seu povo, e vai separar dentre as nações aqueles que são dele e aqueles que não são. E ele vai elogiar aqueles que fizeram a diferença, que foram sal, que foram luz no tempo que eles viveram, o período de tempo
que Deus deu a eles aqui nessa terra. Então, essa palavra pode estar falando muito profundo ao seu coração. Talvez você esteja como a igreja de Sardes, afastado de Deus, indiferente com as coisas de Deus. Hoje é o dia de você se arrepender. Não seja indiferente, seja sal, seja luz, porque se você não mudar a sua atitude, isso aqui pode acontecer. De você ou eu chegarmos na presença de Deus e pensarmos que vamos estar com Deus para sempre, mas nós vamos ouvir um não de Jesus. Isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Vamos continuar o texto para terminar. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Olhe lá comigo. Apocalipse 3, 4. Jesus, ele exalta, contudo, não são todos na igreja que são infiéis. Não são todos na igreja que são corruptos. Não são todos na igreja que são que vivem de forma errônea. Ainda há no meio do povo de Deus os remanescentes. E Jesus, ele fala isso aqui em Apocalipse 3:4. Vamos ler junto? Diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, mas tem, que não se contaminaram com as vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu quero chamar essas pessoas de remanescentes fiéis. Poucos na igreja não mancharam a sua fé cristã, não se contaminaram com o mundo. Amém? Há um grupo de pessoas que são fiéis a Deus. Há um grupo de noivas que são sensatas na presença de Deus. Amém? E que eu e você devemos conservar essa fidelidade a Deus. Que sejamos pessoas fiéis a Deus. Que sejamos pessoas aliançadas com Deus. Na nossa igreja aqui, na Igreja Batista em Renovação Espiritual, nós temos um logotipo aqui embaixo, você pode ver aí, que é um povo aliançado com a palavra de Deus. E que de fato sejamos pessoas aliançadas com a palavra de Deus e com Cristo Jesus. Amém? Que isso aqui, essa aliança, não seja somente um simbolismo, mas que seja uma verdade na minha vida, na sua vida, você que é membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual e até mesmo você que não é e está nos assistindo, que você seja uma pessoa fiel a Deus. Amém? Porque você vai andar com o Cordeiro de Deus, você vai estar perto de Jesus. E para terminarmos, aqui Jesus no versículo 5 e 6, ele promete, ele faz uma tríplice promessa aos fiéis, aqueles que não se tornam frios, não estão indiferentes, mas estão andando em fidelidade ao Cordeiro de Deus, em aliança. E para você que é aliançado com Jesus, ele tem uma tríplice promessa aqui para nós. Ele começa no versículo 5 e 6 assim, ó: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há 3 promessas aqui. Eu chamo de tríplice promessa. A primeira promessa diz que os fiéis, eles serão vestidos de túnicas brancas, de uma túnica branca. O que seria isso? Ao meu ver, aos estudos que tenho feito das Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse, eu vejo essas vestiduras brancas como um revestimento espiritual que Deus dará aos que fielmente e puramente se mantêm livres da contaminação do mundo. Deus, ele vai nos revestir espiritualmente de uma forma que nós nem imaginamos, nem se passa pelo nosso coração, nem a nossa mente consegue imaginar.
Jesus, ele fala isso no Evangelho, Mateus capítulo 13, versículo 43. Olha lá comigo, Mateus 13. Mateus 13, 43. Mateus capítulo 13, versículo 43. Diz assim, ó: então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Engraçado que lá em Apocalipse também estava a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça. Nós seremos resplandecidos, nós seremos revestidos de uma glória. Essa vestidura branca fala de uma glória que vai nos revestir, algo transcendente, algo que nós nem imaginamos. Eu imagino cada um de nós brilhando como um sol resplandecendo da glória de Deus. E é isso que eu vejo através desse escrito sobre as vestiduras alvas, brancas. Em Apocalipse nós vamos ler que os justos, eles estão revestidos de uma vestidura mais branca, mais alva que a neve. Eu imagino cada um de nós no céu andando de uma forma resplandecente, de uma forma celestial, angelical, linda, coisa que nossa mente é incapaz ainda de poder imaginar, algo que só vamos viver na glória de Deus. Amém? A segunda promessa é que Jesus fala que o nome daqueles que são fiéis jamais serão apagados do livro da vida. O livro da vida é um simbolismo que foi tirado do conceito judaico de um registro divino dos membros do povo de Deus. Eu vou explicar. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que são filhos de Deus, que foram chamados por Deus, eles estão escritos nesse livro que é chamado de livro da vida. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês que falam sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim, ó: peço a você, meu fiel colaborador, que me ajude, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na proclamação das boas novas do Evangelho, e também com Clemente, com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O que eu aprendo com isso? Os colaboradores do Evangelho, aqueles que são ministros de Deus, que estão ali na labuta da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, esses homens fiéis, essas mulheres fiéis, que levam a sério a pregação do Evangelho, o Evangelho, eles estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: nessa época, Miguel, o grande príncipe, que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro da vida serão salvos. O povo de Deus que está escrito nesse livro da vida será salvo. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 27, perdão. Diz assim: nela, na Nova Jerusalém, que a gente acabou de cantar no início, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o livro da vida é o registro divino dos membros do povo de Deus. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E é só por meio desse livro, desse escrito, que nós haveremos de um dia estar na presença de Deus e entrar na glória de Deus. E a última promessa dessa tríplice promessa é que Jesus confessará os seus nomes diante do seu Pai e dos santos anjos. Jesus será sempre fiel com os que são fiéis a Ele. Amém? Eu termino aqui. Que nós venhamos ser pessoas fiéis ao Cordeiro de Deus. Amém? Em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, Jesus fala isso. Diz assim: Lucas capítulo 12, 8 e 9. Eu lhe digo a verdade, quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem reconhecerá na presença dos anjos de Deus e do Pai. Mas quem me negar aqui nessa terra diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Olha a seriedade. Então Jesus ele termina lembrando a igreja de Sardes, uma igreja que estava indiferente, que não era uma igreja relevante na sociedade, aonde no contexto social, onde ela era colocada por Deus. Então, se a gente como cristãos deixar de reconhecer aqui nessa terra Jesus diante das pessoas, Ele vai nos negar diante do Pai. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Se a gente tem vergonha de Jesus, de pregar a palavra de Deus, Jesus também vai ter vergonha da gente diante do Pai e dos anjos do Cordeiro de Deus. Amém? E que você possa ter sido edificado por esta palavra. Na semana que vem nós vamos estar falando sobre a próxima igreja. E que eu e você venhamos ser fiéis a Deus. Venhamos ser fiéis ao Cordeiro de Deus. Amém? Gostaria de orar pela sua vida e depois a gente vai cantar um louvor ao Senhor, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa nos fazer pessoas vigilantes, Senhor. Deus, que o Senhor gere em nós arrependimento, Deus. Nos perdoa, Pai, por não estarmos fazendo aquilo que o Senhor gostaria que estivéssemos fazendo nesse tempo de crise, Pai. Esse é o nosso tempo, Deus. O Senhor preparou para nós pregarmos o Evangelho, para nós mostrarmos que somos igreja do Senhor, que somos teus filhos. Nos dê estratégias, Pai, para evangelizarmos, para pregarmos o amor do Senhor para as pessoas, Pai, e para levarmos a sua palavra às pessoas, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, tira de nós todo o egoísmo, Pai, em nome de Jesus. Faça de nós pessoas generosas nesse tempo, ó Deus, para estendermos a mão sobre as pessoas que estão precisando, Deus, porque o Senhor nos ensinou isso, Pai. O que adianta a gente agir com bondade por aqueles que agem com bondade para conosco, porque até os pecadores fazem isso, Pai. O Senhor quer mais de nós. Nos leva, Pai, a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.
sejamos remanescentes, queridos. Sejamos fiéis, que venhamos fazer a diferença. Há profetas que não se dobraram, que não se venderam. Existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Eu acredito que eu estou olhando para ele, eu estou olhando para ela agora. Então juntos somos mais fortes como igreja. Vamos fazer a diferença nesses dias. Amém? Que Deus ele te use e te abençoe. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu amado, sobre a tua vida, minha amada, mas não apenas hoje, mas para todos sempre. A igreja que ama o Senhor, diga amém. O Senhor te abençoe.